Life's not fair, is it, my little friend? While some are born to feast, others spend their lives in the dark. Begging for scraps. Everything you see exists together in a delicate balance. While others search for what they can take, a true king searches for what he can give. Run away, Simba, and never return. You must take your place in the circle of life. Senhor, eu imagino que você não deve ter entendido nadinha de nada vendo esse trailer do filme do Rei Leão. Hoje a nossa pregação tem a ver com Simba, do Rei Leão. Dá para você acreditar num negócio desse? Não é novidade que eu gosto de desenho da Disney. Eu sou apaixonado com os filmes da Disney. Geralmente assisto todos, Cinderela, Bela e a Fera. Gosto, vou mentir. O Rei Leão, já assistiu o Rei Leão? Tem alguém que já assistiu o Rei Leão aqui? Já não, novo. Eu sei que tem os religiosos que vai dizer que isso é pecado, mas tá, tudo bem, tudo bem. Eu já assisti o Rei Leão, amei, gostei, adorei o filme. Eu não perco os filmes da Disney. E o Rei Leão, ele tem muito a ver conosco. Eu assistindo o Rei Leão, se você assistir de uma forma espiritual, porque você pode assistir de uma forma espiritual, amém? E tentar encontrar mensagem. Eu encontrei várias mensagens nesse filme, muitas coisas interessantes, e tem muito a ver conosco, a vida do Simba, né? Por quê? Porque, primeiro, que ele é filho do rei. Tem alguém filho do rei aqui? Não do Rei Leão, mas do Rei Jesus, amém? Tem a ver conosco. Simba é o herdeiro do rei. Tem algum herdeiro de Deus aqui? Deixa eu ver. Olha o que diz no seu texto, na sua folhinha aí. Olha só, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Romanos 8,17 diz que se somos filhos, logo, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Assim como Simba era herdeiro do seu pai, do rei, né? Nós somos herdeiros do nosso Rei e Senhor. Amém? Tem alguém comigo? Então há muita semelhança nesse filme. Eu aconselho que você que não assistiu, vai assistir, que você não vai se arrepender. É muito legal. E você vai encontrar muitas mensagens ali. Mas vamos à nossa palavra. O primeiro texto que você tem aí está em João 8,44. Se você quiser abrir sua Bíblia eletrônica ou de papel, ou você pode abrir, ou você tem a folhinha na mão que também tem a palavra aí, para facilitar a sua vida. Olha só, vamos aprender algumas coisas com Simba aqui nessa noite. Com a vida de Simba. O diabo, João 8,44, o diabo, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Bom, eu vou dar uma recapitulada nesse filme para você que não assistiu, para você entender o contexto que nós queremos, aonde nós queremos entrar. Mas Simba, o pai mostra todo o reino, fala que ele seria herdeiro daquilo tudo, né? E chega um momento que o tio, que no filme chama Scar, que é cicatriz, eu tive o trabalho, gente, de pesquisar o significado daqueles nomes. E Scar, eu descobri que é cicatriz. E foi justamente o cicatriz, né, que tentou prejudicar o herdeiro do rei.
o que sucederia, né, o reinado do pai. E ele era o tio. E é ele que tenta afastar, impedir com que Simba tome posse da herança do seu pai. Ele tome parte, ele se torne herdeiro do seu pai. É interessante que, geralmente, aqueles que são... o nome é cicatriz, né? Geralmente, quem é ferido, fere. E, às vezes, os que nos ferem são aqueles que estão mais próximos da gente. Não é? É o tio tentando prejudicar, o tio que era próximo, né? Tentando impedir com que ele tomasse posse do seu reino. Às vezes, pessoas perto de nós, o inimigo usa, né, para nos prejudicar, para tentar impedir que nós tomemos posse daquilo que Deus tem para a nossa vida. Às vezes, as pessoas estão do nosso lado. Às vezes, pessoas que a gente confia, né? Eu vejo no filme Simba chamando de tio. E é interessante que o tio começa a jogar coisa na cabeça de Simba. Ele arma uma casinha para o rei, para o leão, que venha morrer, e logo Scar ele começa a jogar na cabeça dele que ele era o culpado, que Simba era o responsável por aquela morte, e começa a lançar culpa na cabeça dele. Isso foi por sua causa. E justamente como o inimigo anda lançando coisas na cabeça da gente. Com o intuito de nos afastar, de nos impedir de receber aquilo que Deus tem para nós. Quantas vezes o inimigo sussurra no seu ouvido, querendo te acusar, porque ele é o acusador. É assim que estava Scar com Simba, acusando ele. Foi por sua culpa, por sua culpa. Quantas pessoas que andam com sentimento de culpa, que carregam o sentimento de culpa do passado, que estão amarradas ao seu passado, pensando que são incapazes, e ele diz, você nunca vai ser o rei. O que eu faço? Você foge, você some. Essa foi a recomendação de Scar. Vá embora e nunca mais volte. Coloca no seu ponto número 1. Não ouça o pai da mentira. Não ouça o pai da mentira. O diabo ele tem uma estratégia muito interessante. A tática que ele usa é nos diminuir, né? Nos acusar, para nos jogar para baixo e achar que nós não somos capazes. Essa é a estratégia do inimigo. Ele nos acusa, ele começa a lançar setas em nossa mente e nos faz achar que nós somos incapazes. A gente pega na Bíblia algumas pessoas, por exemplo, Deus, quando ele escolhe Moisés para tirar o povo do Egito, da terra da escravidão, e levar para a terra prometida, quando chega para Moisés, ele se achava incapaz. Ele fala, Senhor, eu não tenho condições nem de falar. Como eu vou ser o instrumento para libertar o povo? Eu sou gago, não consigo nem falar. Ele se achava incapaz. Com Gideão também foi a mesma coisa. Deus chega para Gideão, ele fala, olha só o que Gideão fala, eu achei interessante, eu até anotei esse texto. Gideão responde para Deus, e ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Se achava incapaz. Não se achava capaz de resolver o problema com a ordem de Deus. Assim se encontram tantas pessoas hoje, que têm complexo de inferioridade, se acham incapazes, estão afastadas do projeto de Deus. Porque alguém jogou na mente dela, porque o inimigo usou alguém para jogar na mente dela, que ela não é capaz. Talvez você ouviu palavras de maldição da própria família, de pessoas que estão próximas de você. Você nunca vai conseguir, você nunca vai ser isso. E isso entrou na sua mente, entrou na sua vida e te impede de alcançar o que Deus tem para você. Tem alguém comigo? Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Mas isso vai ser quebrado em nome de Jesus nessa noite. O problema de muitas pessoas, sabe o que é? É querer buscar a aprovação das pessoas. Olha só, a gente não precisa provar nada para ninguém. Simba não tinha que provar para o Scar que ele era filho do rei, não. Ele era
herdeiro, ele era filho do rei. O problema de muitas pessoas é querer provar para os outros quem ele é. Tem gente que usa as redes sociais para isso. É gente ferida. Estão tentando provar para si mesma e para os outros quem é. Nós não precisamos disso. Nós somos o que somos, somos herdeiros. O apóstolo Paulo, ele parece que entendeu quem ele era. Olha só o que ele diz em Gálatas 1:10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Tem muita gente buscando a aprovação de homens. Tem muita gente buscando a aprovação das pessoas. Olha só, o que você é independente do que as pessoas pensam. Você é o que Deus escolheu você para ser. Você é o que Deus fez você para ser, independente do que as pessoas dizem, independente se eles aprovam ou não aprovam, independente se você tem muito like ou não no Facebook. Você não depende disso, você é quem Deus projetou você para ser. Então não fique procurando aprovação. O apóstolo Paulo, ele diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Quem você precisa ser aprovado é por Deus, não é por homens. Busco eu a aprovação de homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens ou a Deus? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo, o apóstolo Paulo diz. Fala para alguém do seu lado: você não tem que provar nada para ninguém, você é o que Deus projetou você para ser. Amém? Vamos continuar. Romanos 8:28, o próximo texto. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Coloca no seu ponto número 2, encontre o seu propósito. Encontre o seu propósito. Simba perdeu o propósito, ela perdeu a identidade. Simba no filme, depois que ela é escorraçada pelo o inimigo, coloca na mente dela que ela nunca iria herdar o trono, ele foge, ela vai embora, Simba. Ela não, ele, né? Desculpa. É porque Simba me dá a impressão que é feminino, né? Simba. Mas enfim, ele foge. E ele, sendo leão, não vivendo como leão. Ele começa a comer inseto, igual se fosse um tamanduá. Como é que é isso? Mas ele ainda era um leão. Ele só tinha perdido a identidade. Quantas pessoas perderam a sua identidade? Quantas pessoas vivendo fora do propósito de Deus? Se eu fizer uma pergunta para você, eu tenho certeza que você vai gaguejar. No filme, você vê que o macaco... Alguém lembra o nome daquele macaco? Rafiki, nome esquisito, né? Rafiki, mas eu sei o significado. Significa amigo. Amigo. Todo mundo precisa de um Rafiki. Como é que chama? Rafiki na vida. Amigos que venham nos mostrar. Olha só, seleciona os amigos que você tem. Procure amigos que vai te mostrar a sua verdadeira identidade. Ele estava perdido. Embora sendo leão, não estava vivendo como leão. Mas chega esse macaco, teve um encontro com ele. E começa a falar para ele: você precisa recuperar a sua identidade. Vem aqui para o rio. Olha a sua imagem. O que é que você está vendo aí? Primeiro ele ludibriou o Simba. Falou: vem que eu vou te mostrar seu pai. Eu quero ver meu pai. Eles correram, foram para a beira do lago. Chega lá, ele vê o reflexo dele mesmo. Porque o pai estava nele. A natureza do seu pai. Você está lembrando de alguma coisa? A natureza do papai está em nós. Embora você tenha perdido a sua identidade em algum momento da vida por causa das circunstâncias, talvez você esteja fugindo, papai, ele vive em você. Você é a expressão exata de Deus. Deus está em nós e vive em nós. Pode aplaudir o Senhor? Agora a pergunta é, se eu perguntar para você, quem é você? O que é que você vai me responder? Não precisa responder, mas faça-se essa pergunta: quem é você? Talvez você vai responder com aquilo que você faz, com o seu objetivo. Não é isso. Você não é aquilo que você... Isso é o que você se tornou, não é quem você é. Você pode ser um médico, você pode ser um advogado, você pode ser um empresário.
isso é só um adjetivo, isso não é você, isso é o que você se tornou. Mas quem é você? Qual é a sua identidade? Você precisa entender a sua posição em Deus. Você precisa entender que você é filho, você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo Jesus e que Deus habita em você. Essa é a sua verdadeira identidade. Um dia perguntaram para Jesus: mostra-nos o Pai. Como assim, Jesus? Como assim mostra-me o Pai? Pois se eu e o Pai somos um, eu estou nele e ele está em mim. Se alguém te pedir para mostrar onde que está Jesus, você fala com ela assim: olha para mim, Jesus está em mim, por meio do seu Espírito. Tem alguém comigo? Eu não conheço a Deus, não conheço a Jesus, não conhece não? Olha aqui, prazer te conhecer. Jesus habita em nós, o Espírito Santo, ele habita em você. A Bíblia fala que você é templo do Espírito Santo de Deus, o Senhor habita em você. É como a imagem refletida na água. Olha só, 2 Coríntios 3,18, olha esse texto, eu amo esse texto, eu amo a palavra de Deus. Olha só, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vou repetir, para esse texto entrar no seu coração. Olha só, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. O seu propósito é refletir a glória de Deus, como um espelho. É disso que eu estou falando, nós precisamos refletir como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem de Cristo. Não é maravilhoso isso? Porque Ele está em você, vós sois templo do Espírito, e nós somos transformados segundo a sua imagem e semelhança, igual foi feito lá no Jardim do Éden. Deus criou o homem segundo a sua imagem e nós somos transformados, somos feitos de glória em glória, somos transformados à imagem de Deus. Então, o seu propósito é refletir a glória de Deus. Você só precisa encontrar a sua identidade. Talvez o inimigo roubou a sua identidade. Mas você, como Simba, precisa olhar para Jesus e ver Ele em você. Olhe para você e veja Cristo em você. O apóstolo Paulo, ele diz: agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele conseguiu entender o que é Cristo dentro dele, Cristo vivendo nele. É isso que eu estou falando, igreja. Nós precisamos, nosso propósito, nós fomos feitos para refletir a glória de Deus. Você precisa ser a imagem de Deus, você precisa refletir Jesus nesse mundo, você precisa ser luz nesse mundo de trevas. É isso. Não se trata de ser crente, não se trata de ir à igreja, se trata de refletir Jesus. É isso que nós precisamos. Recupere a sua identidade. Fala para alguém, recupera a sua identidade, viu? Você colocou no seu ponto número 2? Encontre o seu propósito, que é refletir a glória de Deus. Encontre o seu propósito. Encontre o seu propósito. Talvez você talvez você não entenda a sua identidade, não tenha encontrado a sua identidade, mas olha só, você é um projeto de Deus. Nós somos projeto de Deus. Eu não sou muito pesquisador, mas dizem que numa fecundação, 6 milhões de espermas tentam fecundar. É isso? Se eu estiver errado, alguém me corrige, mas eu já li isso em algum lugar. De 6 milhões, 5.999.000 morreram, só um sobreviveu, e esse um, adivinha quem é? Você acha que isso é um acidente de percurso? Obrigado. Você acha que é um acidente de percurso? Você é um acidente de percurso? Deus planejou você. Você é escolhido a dedo por Deus. Você é o único em 6 milhões
que sobreviveu naquela fecundação, porque Deus sonhou com você. E se Deus projetou você, se Deus escolheu você, Ele tem um plano, um projeto na sua vida. E tudo que Deus quer é refletir a sua imagem através de você nesse mundo. Deus quer refletir a sua imagem nesse mundo e é através de você que Ele vai fazer isso. Amém, igreja? Deus escolheu você, você não é um acidente de percurso. Vamos continuar o texto. Contudo, no ponto número 3, o texto João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Tem alguém que crê aqui? Pois sabe de uma coisa, Ele te deu o direito de se tornar filho. Ele deu a você o direito de se tornar filho. Eu e você somos filhos, não somos qualquer coisa. Você e eu não somos qualquer coisa, nós somos filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. Não somos qualquer coisa, não deixe ninguém te jogar para baixo. Não deixe ninguém roubar a sua identidade. Você não é qualquer coisa. Você é um plano, um projeto escolhido por Deus. E Ele colocou em você. Você é tão especial que Ele colocou em você o seu próprio Espírito. Ele habita em você e reflete a sua imagem através de você. Você é um plano, um projeto de Deus. Não aceite menos do que isso. Nós somos um projeto, um propósito de Deus. Simba estava desacreditado, né? Ele ficou perdido lá, vivendo com os outros bichinhos, desacreditado. Não queria voltar. A paquerinha dele chegou, achou ele, chamou ele para voltar, falou, você tem que tomar a posição, o seu lugar, você é rei. Não, eu não. Ele estava desiludido, desacreditado em si próprio. Ele esqueceu quem ele era. Ficou perdido. Não queria voltar e tomar a sua posição. Olha só, tudo que Deus criou com potencial. Embora ele estava vivendo no local errado, em lugar errado, com as pessoas erradas, não vivendo como leão, ele tinha o potencial dentro dele de rei, de leão. Deus havia feito ele, porque tudo que Deus faz, vou entrar mais profundo aqui com você, tudo que Deus faz com potencial. Eu pensando nessa palavra, comecei a refletir na Bíblia. Você já percebeu, quando eu falo de potencial, eu falo de semente. Porque a semente é um potencial. Embora ela seja pequenininha, ela tem o potencial de se tornar uma grande. Então, quando eu falo de potencial, eu falo de semente. E quando a gente começa a analisar a palavra de Deus, você vai ver que tudo que Deus faz, Ele usa semente. Eu comecei a pesquisar na Bíblia, encontrar, olha só, Deus, para falar de fé, Ele usa semente. Olha o texto, Lucas 17:6. Olha só o que ele fala. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda é o quê? Uma semente. E, por sinal, uma das menores que existe, que pode se tornar uma grande hortaliça. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Então, para falar de fé, Deus usa o quê? Semente. Na criação, Deus usa semente. Olha o texto. Gênesis capítulo 1, verso 11 e 12. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê. Para falar de fé, Deus usa semente. Na criação, Deus usa árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Deus, para falar de fé, Ele usa semente. Na criação, Deus usa semente. Para falar do reino, olha só, Marcos capítulo 4, versículo 31. Para falar do reino, é como um grão de mostarda, outra vez a semente, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves dos céus podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Pequenininha semente, mas tem o potencial.
Às vezes a gente é pequenininho, mas você não sabe o potencial que está dentro de você. Às vezes a gente é pequenininho diante dos olhos da pessoa, mas você não sabe o potencial que Deus plantou, porque tudo que Deus faz com potencial. E quando eu falo de potencial, eu falo de semente. E essa semente Ele plantou dentro de você quando Ele gerou você. Ele fez você com potencial. Deus fala de fé, Ele usa semente. Deus fala de criação, Ele usa semente. Deus fala do reino, Ele usa semente. Para falar da derrota de Satanás, Ele também fala de semente. Olha o que o texto diz em Gênesis capítulo 3, verso 15. Eu fico empolgado, gente, quando eu leio isso. Olha só. Gênesis 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Outra vez semente, 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 semente. Tudo que Deus faz, Ele faz com semente, com potencial de crescer. O potencial para você se tornar o que Deus projetou para você ser, está dentro de você. A semente Ele plantou dentro de você. Não procure em outro lugar, porque está dentro de você. E essa semente tem nome, se chama Espírito Santo de Deus. É Ele que vai fazer de você o projeto que Deus projetou desde o dia da sua criação, desde o dia que Ele escolheu você. Amém, igreja? Tem alguém entendendo o que eu estou falando? A semente está plantada em você. Fala com alguém, a semente está dentro de você. Só que nem todo mundo acredita nisso. Por isso que Deus, olha só, vou terminar. Por isso que Jesus, a Bíblia fala que nós temos que nos tornar como criança, para entrar no reino, não é isso? Vocês precisam se tornar como criança. Agora você pergunta a criancinha, todo mundo que tem criança sabe disso, você pergunta a criança, o que você quer ser quando crescer? Elas só querem ser coisas, é cantor, é médico, uns querem ser o super-homem, a Mulher Maravilha. Porque elas têm a semente dentro. Os pais sorriem. Eu quero ser jogador de futebol, quero ser médico, eu quero ser... Muitas vezes os pais sorriem, como se fosse impossível. Mas elas acreditam, porque Deus plantou dentro delas o potencial, a semente. E ela pode sim se tornar isso, porque ela tem potencial para isso. Ninguém é menor ou maior do que ninguém. Todos nós temos potencial. Todos nós temos a semente de Deus dentro de nós. Por isso que a gente precisa se tornar como criança. Começar a acreditar de novo. Começar a entender que você tem potencial. Você tem potencial. Não deixe o inimigo te jogar para baixo. Não deixe o inimigo te roubar a identidade. Você foi criada por Deus, gerada por Deus com potencial. Você foi gerada por Deus com potencial. Fique de pé no seu lugar. Finalmente Simba retornou e tomou a sua posição. Finalmente ele encontrou a sua posição. Ele recuperou aquilo que o inimigo havia roubado. Quantas vezes o inimigo tenta roubar os projetos de Deus na nossa vida, querido? Quantas vezes o inimigo tenta impedir que os projetos de Deus se cumpram em nossa vida? Quantas pessoas sem identidade se sentem fracassadas? Quantas pessoas com complexo de inferioridade, talvez por palavras que você ouviu como esses cá, se sentem inferiores, às vezes dentro de família. Talvez você se sente inferior ao seu irmão. Não sei por que eu estou falando, mas talvez você se sinta inferior aos demais irmãos da família. Você não é menor nem pior do que ninguém. Deus criou você com potencial. Você é escolhido por Deus. Você não é um acidente. Jesus, o Senhor, Ele sonhou com você. É por isso que você existe. Se você existe, é por causa de um propósito dEle. E Ele colocou dentro de você o potencial para você se tornar aquilo que Ele sonhou para você. Você crê nisso nessa noite? Que seja quebrado nessa noite todo espírito de inferioridade, todo complexo de inferioridade, toda palavra maldita que entrou no seu coração, na sua vida, que te jogou para baixo, que te impede de tomar posse daquilo que é seu, de estar no lugar que Deus sonhou para você. Caia por terra agora em nome de Jesus.
Que o seu lugar seja restituído, que você esteja onde Deus sonhou com você desde o dia em que você foi gerado. Amém, igreja? Feche os seus olhos onde você está, vamos orar. Deus, eu te peço nessa noite por restituição. Eu te peço nessa noite, ó Pai, que o Senhor venha quebrando agora, Senhor, toda palavra de maldição, tudo que o inimigo semeou em nossas mentes, em nossos corações, ó Deus, nos fazendo achar que nenhum dos seus planos se cumpririam em nossa vida, nos fazendo viver muitas vezes longe do teu propósito, longe dos sonhos, nos fazer viver sem entender que nós temos o potencial dentro de nós, ó Pai. Que seja quebrado isso nessa noite em nome de Jesus, ó Deus. Visite cada coração, cada mente nessa noite, Senhor. Vem quebrando, ó Deus, tudo que foi lançado pelo inimigo. Restitui sonhos nessa noite. Restitui sonhos nessa noite, ó Pai. Restitui identidade nessa noite, ó Deus. Restitui identidade nessa noite, ó Deus. Coloca-nos, ó Deus, de volta no lugar onde nós precisamos estar, no lugar que o Senhor sonhou para nós estarmos, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Vou fazer essa última oração. Eu sei que Deus falou com algumas pessoas aqui nessa noite, e eu não posso sair daqui sem orar pela sua vida. Eu quero que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos, mas eu quero fazer um apelo aqui para aqueles que sentiram que essa palavra foi para ele. Pessoas que entendem que estão vivendo fora do propósito de Deus para a sua vida. Pessoas que não conseguem encontrar o propósito de Deus. Eu quero pedir que você levante a sua mão onde você está e eu quero orar. Nós vamos orar junto. Amém? 1, 2. Ninguém está olhando, nós vamos expor nem constranger ninguém. Tem mais alguém que deseja colocar sua vida na mão de Jesus nessa noite? 4 pessoas. Amém. 5 pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Abaixe sua mão. Essa mão que você levantou, se coloca sobre o seu coração. Eu quero pedir a todos vocês que coloquem a sua mão sobre o seu coração. Nós vamos fazer essa oração juntos. Principalmente você que levantou sua mão. Levante, fale, repita comigo. Todos vocês, repitam comigo. Jesus. Repita em voz alta. Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Reconheço que tenho vivido fora dos teus planos. Sei que tenho vivido longe dos teus projetos. Mas em nome de Jesus, eu corro para o teu altar nessa noite. Coloco a minha vida diante de ti. Te entrego a minha vida. Receba a tua salvação, conquistada na cruz do Calvário. Me dá uma nova direção. Leva-me de volta para o teu propósito. Repita, leva-me de volta para os teus propósitos. Restitui os meus sonhos que foram perdidos. Receba a minha vida, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, talvez você hoje entregou sua vida para Jesus e nunca tinha feito isso. Há um número na tela que eu vou pedir para você mandar uma mensagem de texto para esse número. Você disse sim para Jesus nessa noite pela primeira vez. Mande uma mensagem de texto para esse número dizendo sim. E nós vamos te abençoar com o material e estar orando pela sua vida. Amém? Amém ou não? Glória a Deus. Vou fazer essa última oração e nós vamos para a nossa sala VIP. Que Deus te abençoe. Se você não viu o Rei Leão, você volte para assistir, vá assistir o Rei Leão. Vai ser abençoado, tenho certeza. Lembre dessa palavra nessa noite. Que Deus te dê uma semana próspera, uma semana cheia do seu Espírito, que você encontre os seus propósitos, o propósito de Deus. Amém? Amém? Pai, nós te entregamos esse culto, te agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa noite, por cada vida que aqui está, Senhor, por cada família que aqui está representada. Obrigado, Senhor, por ser tão cuidadoso conosco. Às vezes sim fugimos, saímos, ó Deus, dos teus propósitos, dos teus sonhos. Mas restitui nessa semana, Senhor. Restitui os teus sonhos em nós. Coloca-nos de volta, Senhor, no lugar onde o Senhor deseja que nós estejamos.
queremos viver os teus sonhos, os teus propósitos. Abençoe cada família, dê-nos uma semana em paz e cheias da tua presença. É o que nós te pedimos, no nome poderoso de Jesus. E a igreja diz: graça e paz. Deus te abençoe. Abraça aí 2 ou 3 pessoas. Deus te abençoe. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor.